Olá, turma! Continuando as nossas discussões sobre as classes gramaticais, agora nós iremos discutir sobre o numeral. O numeral é a palavra que contém ideia de número, exprimindo uma quantidade definida de seres, pessoas, coisas e etc., ou indicando a posição, a ordem que um ser ocupa em uma determinada sequência. Aí eu trouxe aqui até um exemplo, né? Nós temos aí um pé de maçã. Sabemos que a Magali gosta bastante de comer, né? E aí a cobra diz assim: Ei, eu disse que você podia pegar uma maçã. Observe que essa palavrinha aí que está em negrito, né? Uma, trata-se de um numeral. Por quê? Porque está indicando a quantidade exata. Ou seja, a serpente, ela delimitou a quantidade de maçãs que a Magali poderia pegar, não é isso? Ou seja, ela poderia pegar apenas uma maçã. Mas, como ela tem bastante fome, ela pegou várias maçãs. Então, aqui nós temos um exemplo de numeral. E os numerais, eles podem ser ordinais. O numeral ordinal, ele indica a posição ocupada por alguém ou alguma coisa em uma sequência. Por exemplo, eu digo, Marcelo ficou em primeiro lugar na disputa. Observe que isso está indicando a posição de Marcelo. Ele ficou em primeiro lugar. Tinha outros candidatos, né, nessa disputa. Então, o numeral ordinal ele vai indicar essa posição ocupada, né, e vai, de uma certa forma, indicar a ordem, como o próprio nome já diz, né? Ordinal indica a ordem, a sequência de alguém ou alguma coisa, né? E os cardinais? Os cardinais, eles indicam uma quantidade exata, certo? Eu digo, por exemplo, eu tenho 5 alunos. Observe que o numeral 5 está indicando uma quantidade exata, não é isso? Eu posso dizer também, ela ganhou 2 milhões de seguidores. Observe que o valor 2 milhões também indica uma quantidade exata. Os numerais fracionários, eles exprimem uma divisão, um fracionamento de uma quantidade. Então, quando eu digo, por exemplo, eu comi um terço da pizza, eu estou fracionando, não é isso? Eu estou dividindo uma quantidade. E os multiplicativos, eles exprimem a multiplicação de uma quantidade. Ou seja, eu digo, minha nota foi o dobro da sua. Essa palavrinha aí, dobro, está indicando, né, uma multiplicação. Dessa forma, eu fiz uso de um numeral multiplicativo, ok? E os principais empregos dos numerais? Os cardinais masculinos e femininos. Quais são as regrinhas básicas, né? Admitem forma feminina somente os cardinais 1, 2 e as sentenças a partir de 200. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu tenho um menino e uma menina, ou eu tenho 2 sobrinhos e 2 sobrinhas, por exemplo. Por que que eu posso dizer? Tanto no masculino quanto no feminino. Porque os numerais cardinais 1 e 2 admitem, né, as duas formas, assim como as centenas a partir de 200. Como no exemplo aqui citado, né, naquela escola estudam 300 crianças. Ou seja, aqui nós temos o numeral no feminino, mas poderia ser colocado também no masculino, né? Eu poderia dizer, naquela escola temos 300 funcionários, por exemplo, né? E os cardinais milhão e bilhão
são masculinos. Então, independentemente da situação, esses cardinais eles não devem ser colocados no feminino, certo? Eu digo, a festa reuniu 2 milhões de pessoas e não 2 milhões de pessoas, certo? Por quê? Porque esses cardinais, eles devem vir no masculino. E os cardinais e ordinais nas numerações, né? De século, por exemplo, papas, soberanos, nós temos as seguintes regras. O numeral posicionado antes do substantivo. Quando o numeral ele está posicionado antes do substantivo, lê-se sempre como ordinal. Então, se eu tenho uma situação em que o numeral ele está antes do substantivo, como nos exemplos aqui, né? 21º andar do prédio, terceira casa, eu vou estar lendo sempre como ordinal, quando o numeral ele está posicionado antes do substantivo. Quando o numeral ele está posicionado depois dos substantivos, nós temos duas formas de se ler. Quais são elas? Até o 10, e aqui eu coloquei em algarismo romano, porque geralmente, né, os séculos, principalmente, eles vêm em algarismo romano. Até o 10, lê-se como ordinal. Então, eu vou dizer primeiro, segundo, nono, décimo. E acima do 10, lê-se como cardinal. Então, por exemplo, eu digo século 20, né? E não século 21º. Por quê? Porque nós temos aqui o numeral após o substantivo. E quando o numeral vem após o substantivo, a partir do 10, lê-se como cardinal. E eu digo João Paulo II. Por quê? Porque até o 10, quando o numeral está posicionado depois do substantivo, até o 10 nós lemos como ordinal, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.